E aí, tudo bem? Continuando as nossas aulas aqui da nossa praticamente imersão sobre as novas ferramentas do Gemini, eu vou apresentar hoje para vocês essa ferramenta do Google chamada AI Test Kitchen. Como o próprio nome já diz, ela é uma ferramenta de testes das ferramentas de inteligência artificial que o Google disponibiliza para nós. Ela é uma espécie de um laboratório onde você tem a oportunidade de testar as ferramentas antes delas serem lançadas. Então, veja que aqui mesmo, na própria pesquisa do Google que eu coloquei, ele já coloca algumas ferramentas que tem como nós testarmos, como o ImageFX, que nós já começamos a mexer na aula passada. Se você ainda não assistiu, vou deixar disponível aqui nos cards. O Music Effects, o Video Effects. Então vamos lá conhecer. Como que você faz para acessar essa ferramenta? Basta você digitar aqui no Google AI Test Kitchen, ou então eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo para facilitar para você acessar. Aqui é uma tela básica de apresentação sobre as ferramentas que nós temos disponíveis. Esse Music Effects, pessoal, muito legal, já comecei a usar, já comecei a produzir alguns sons aqui, vocês vão ver que é muito legal isso aqui. Então, vou acessar aqui clicando logo acima com a minha conta do Google. A ferramenta é gratuita, pode ficar tranquilo que não onera nenhum custo para você. Aqui ele vai perguntar, conheça os moldes de ferramenta de IA. Aqui é para ele enviar algumas propagandas para vocês, enfim. Eu sempre marco as opções aqui, até por querer estar a par e dentro de todas as novidades. Ele pede para ler o contrato de licença, eu vou concordar e já estou logado aqui na ferramenta deles. Então, você vai usar basicamente esse menuzinho inicial aqui. Veja que ele tem aqui no canto superior esquerdo, página inicial, minha biblioteca. Aqui ficam disponíveis todos os seus trabalhos. Você vai ter do ImageFX e do Music Effects também. Como por essa conta eu ainda não criei nada, nem de imagem, nem de música, então eu não consigo localizar nada. Você tem o Video Effects. Por enquanto, pelo menos até ontem, não estava disponível o Video Effects, mas eu já vou mostrar aqui para vocês essa ferramenta e recomendo fortemente que assim que você acessar esse vídeo, você já clique aqui, ó, entrar na lista de espera. Ele vai abrir aqui esse Forms, um formulário onde você vai colocar o seu nome, seu primeiro nome, o seu sobrenome, o seu e-mail, colocar aqui o país de origem, se você tem mais que 18 anos, e você vai colocar aqui o link do seu portfólio. Alexandre, eu não tenho portfólio, o que eu faço? Coloca o link do seu Instagram e coloque aqui como você conheceu a ferramenta. Eu recomendo que você coloque outro e coloque canal Alexandre Boiago, enfim, dá uma forcinha aí, quem sabe, né, eles enxergam a gente lá. E nessa última questão, se você deseja receber as atualizações, as informações de atualizações da ferramenta, eu costumo dizer que sim, e basta você enviar, que assim que eles disponibilizarem o teste, você vai ter a capacidade de usar gratuitamente a ferramenta. Então veja que aqui ela vai funcionar mais ou menos da seguinte forma: você vai descrever um prompt, através do prompt que você descrever, ele vai gerar um vídeo. Então veja que aqui ele colocou, né, um vídeo de alpacas, enfim. Eu vou passando aqui, como não dá para gerar ainda, vou mostrando para vocês. Aqui um bonecão, né, azul dançando em um estacionamento. É como se fosse uma TV, né? Aqui um elefante de crochê. Olha isso, que legal, pessoal, que bonito. Imagem muito autêntica, muito original, uma riqueza de detalhes muito grande que logo, logo vai estar disponível para todo mundo isso aqui. Olha, um ciclista descendo aqui uma montanha, né, de bicicleta com uma mountain bike, enfim. Então, aqui uma flor abrindo em time-lapse, tudo através de prompts, pessoal. Olha que interessante isso aqui.
olha, uma mulher aqui soltando uma fumaça colorida, enfim, uma tartaruga aqui no oceano, demonstrando aqui um recife, né, de corais, enfim. Veja a quantidade de coisas que você vai conseguir utilizar nesse vídeo effects. Imagina você que é produtor de conteúdo e precisa criar os seus conteúdos hoje com as ferramentas que dão suporte a esse tipo de trabalho são extremamente caras. E até onde se sabe, essa ferramenta vai ser disponibilizada gratuitamente através do Gemini. Agora vamos dar mais uma olhadinha no Image Effects. Eu acabei esquecendo de demonstrar alguns exemplos que eu gostaria de demonstrar para vocês, que é a capacidade de escrita dentro da imagem. Eu mostrei aquele que eu escrevi o meu nome, escrevi Lighting, enfim, dentro de penas ali, que ficou até bonito, mas eu não coloquei isso aqui. Eu vou colocar aqui um prompt e vou pedir a geração e a gente já olha aqui qual vai ser o resultado. Veja que é um prompt simples, um único quadro de quadrinhos, né, como se fosse um quadrinho de desenho, com um garoto e seu pai olhando uma colina em uma grama ao pôr do sol. Então veja que ele já tem uma boa capacidade. Olha, o sol vai aqui, ele errou. Só que, se você insistir aqui e fizer uma, duas, três criações, você vai ver que ele dá menos falha do que o ideogram. E o ideogram, ele está restringindo a quantidade de gerações gratuitas. Então, se você for testando aqui, você vai ver que você vai ter um resultado muito bom. Como ainda está em português aqui o nosso texto, eu vou colocar entre parênteses para a gente realizar o teste e vamos lá para a gente olhar os resultados aqui. Eu tive resultados muito bons em gerações que eu fiz anteriormente. Olha aqui, o sol vai nascer de novo. Então veja que ao colocar entre aspas, quando é em português, ele está retornando bons resultados aqui quando você precisa colocar textos na imagem. Então, muito interessante essa ferramenta aqui. Veja que a capacidade criativa, além de ser muito boa, responder muito bem ao que realmente nós precisamos, grande parte dos textos também tem saído muito certinho aqui nos testes que eu estou realizando. Então vale a pena você conferir, criar prompts e pedir para que ele escreva aqui mensagens diretamente na sua imagem. A outra ferramenta bem legal é o Music Effects. Essa, de vez em quando, eu vou desligar aqui o meu microfone para você poder entender aí um pouquinho melhor. Então você vai colocar aqui o seu prompt. Se você quiser arriscar em português, então vou colocar um exemplo em português para a gente verificar. Vou fazer assim, vinheta de vídeo para YouTube com sons de bateria, guitarra, e vou colocar aqui rock anos 80 ou 70. E vou pedir para gerar, para vocês virem que legal. Da mesma forma que da ferramenta do Image Effects, ele vai sugerir aqui instrumentos para você, tá vendo? Os ícones ajudam a explorar outras ideias. Opa! Deixa eu desligar aqui. Aqui já é o estilo de som que ele gerou, tá bom, pessoal? Então, ó, os ícones ajudam a explorar outras ideias, mudando partes do comando. O comando original ainda está sendo usado. Então, eu vou pausar aqui o meu microfone para vocês ouvirem apenas os sons desses vídeos aqui, desses áudios aqui que foram gerados. Vamos lá. Legal aqui, né, gente? Só estou conferindo aqui meu microfone. Então dá para você trocar, ó, de bateria, dá para você pôr o baixo, um teclado, um violão, e ele vai gerando aqui outras modalidades. Olha, pop dos anos 80, eletrônico, sertanejo. Então vou colocar aqui, sei lá, um sertanejo dos anos 2000
Vou tirar aqui a bateria, colocar um violão e aqui talvez a bateria. E vou gerar para a gente poder dar uma olhadinha. Muito legal isso aqui também, né, gente? Agora, promessas aí para o futuro, o que, que nós temos aqui dessa ferramenta. Daqui a pouquinho eles vão liberar, pelo que eu andei estudando, a inserção de vozes, e as vozes também geradas através de inteligência artificial. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter a capacidade de colocar um texto onde ele vai cantar com base no ritmo que ele mesmo vai gerar. Olha aí tudo que o Google tem trazido de ferramentas de IA, de modernidades aí para gente. E por último, nós temos esse Text Effects. O nome é bastante sugestivo. Isso aqui é uma ferramenta de geração de textos. Ela ainda não está muito bem refinada. Eu usei todas as ferramentas aqui para testar. Então, eu vou fazer assim mais uma explicação de como é a ferramenta. Quando ela estiver um pouco mais refinada, já aceitando totens em português, porque normalmente os textos que ela está aceitando no momento são só textos em inglês. Mas, por exemplo, acrônimos. Para que serve essa ferramenta aqui? Supomos que você é um professor, um compositor, talvez um escritor e esteja com dificuldade de achar um acrônimo para uma determinada palavra. Então você vai colocar aqui uma palavra que você queira. Eu vou colocar aqui lanche e vou executar. A temperatura é a capacidade criativa da IA. Todas as IAs têm. Aqui está 0,7. Se você colocar 1, é uma capacidade muito grande de criação, podendo chegar até a alucinação. Se você colocar aqui muito baixa, ele não vai ter capacidade criativa quase alguma. Então sempre é legal trabalhar entre 5 e 7. Eu vou executar e ele vai pesquisar ali. Então veja que ele trouxe realmente os acrônimos para lanche, porém ele traz aqui, para quem não se lembra, o acrônimo são as palavras aqui iniciadas com a mesma letra, né? Então ele pegou aqui iniciado por L e trouxe uma palavra por L, mas em inglês. Então aqui ele tem diversas ferramentas, inclusive autocompletar uma determinada frase como se fosse para uma música, para um poema, enfim. Essa ferramenta vai ser uma ferramenta que vai ajudar muito, mas muito mesmo, a hora que ela estiver disponível para a língua portuguesa. Essa outra ferramenta de aliteração, ela é muito bem aplicada, principalmente se você vai fazer uma música, talvez um poema, alguma coisa do tipo, que ela tem a capacidade de criar uma repetição de palavras utilizando ali sons iniciais. Então, enfim, a gente pode até tentar aqui colocar alguma coisa, mas não sei se vai dar muito certo. Eu não vou nem gastar muito tempo, eu vou explicar, a hora que ela estiver mais refinada, eu trago uma aula para vocês, acho que fica melhor. Essa parte aqui, chain, né, ou cadeia, ela cria então uma sequência de palavras que se relacione com a anterior. Isso aqui seria mais ou menos assim. Supomos que você informe a palavra aqui, energia. Eu vou até executar só para a gente dar uma olhadinha, vai. Se você coloca energia aqui, veja que ele fez até uma relação aqui, apesar de eu ter colocado em português, mas ele retornou aqui palavras correlatas com ela, que seria um drink, olha, cafeína, café. Então nota que ele tem a capacidade de correlacionar e achar aqui palavras que tenham relação. Então, é como realmente se criasse uma cadeia de palavras correlatas. Esse próximo aqui, explode, que em português seria explodir, o que ele faz? Ele pega uma palavra ou uma frase curta e ele vai expandir um texto mais detalhado. Então, você pode colocar uma pequena frase, de repente você está fazendo um poema, e coloca, por exemplo, amor profundo. Ele vai colocar ali, então, um melhoramento para essa frase, escrevendo, por exemplo, um sentimento que vai além das palavras, tão profundo quanto, sei lá, quanto o oceano,
e tão forte quanto o vento. Então ele vai fazendo uma expansão do sentido da frase. Esse outro aqui, que seria a parte de fusão, ele encontra semelhanças entre os objetos relacionados. Então, supomos que você coloque aqui café e da outra parte, tecnologia. Então, algo que tem tudo a ver, quem é da tecnologia sabe do que eu estou falando, né? Então, nota que ele vai criar aqui sempre uma relação, ele vai criar um texto entre a relação do café e da tecnologia. Então, ele vai montando aqui uma sequência, uma sentença, né, para você, bem detalhadinha aqui. Ponto de vista, o próprio nome já diz, então ele avalia um assunto de acordo com pontos de vista diferentes. Você pode inserir um determinado assunto com até 50 caracteres. Supomos que você coloque, ah, enfim, o avanço tecnológico, os impactos do avanço das inteligências artificiais nas profissões. Ele vai analisar aqui alguns critérios, alguns pontos de vista. Esse outro de cenário, ele é bem legal. Eu fiz até alguns testes na minha outra conta e ela gera detalhes sensoriais ali de uma cena que você descreve. Então, você pode colocar ali, por exemplo, uma noite de tempestade. Então, ele vai criar todo um cenário como se fosse uma narrativa, como trovões ao longe, em um campo, enquanto chovia, sabe? Então ele cria todo um cenário, como se fosse um enredo para um filme, enfim, para uma gravação. Essa similar seria você encontrar palavras similares. Pô, estou compondo aqui uma música, estou compondo um poema, estou escrevendo um poema, não estou encontrando uma determinada palavra. Você vai colocar essa similar aqui e ele vai fazer aqui uma assimilação entre as palavras, tudo bem? Esse próximo item, que seria a tradução para inesperado, assim como a própria descrição aqui deixa bem claro, deixa uma cena mais criativa e imaginativa, ele serve para você indicar algumas palavras e através dessas palavras ele cria conexões a uma frase. Então dá para você gerar versos, estrofes e até mesmo músicas. Então, supomos que você esteja ensinando um conteúdo para alguém. Por exemplo, você está falando sobre democracia. Se você colocar aqui a palavra democracia, ele vai desdobrar e vai criar uma explicação mais detalhada. Por exemplo, ele pode falar aqui que a democracia é um sistema em que cada cidadão tem a sua voz, o seu voto. Enfim, ele vai dar uma explicação em cima da palavra ou da expressão que você vai colocar aqui. Então essa ferramenta ela é excelente, principalmente para quem quer explorar mais conceitos de formas mais aprofundadas. Então veja como essa ferramenta vai ser útil, principalmente para você que é um gerador de conteúdos, você que é um copywriter. Essa ferramenta, mesmo em desenvolvimento, ela já traz uma gama de produtos de informações extremamente grande e extremamente refinada. Quando ela estiver disponível, que isso provavelmente nos próximos meses nós já teremos no idioma em português, ela vai auxiliar demais na sua produção de conteúdos. Ao demais, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Coloco-me à disposição para tirar qualquer dúvida e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora mesmo. Deixo o meu abraço e até a nossa próxima aula. Vamos lá!